Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, de nos acompanhar neste canal. Estamos aqui mais uma vez para a realização do grupo de estudos Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis, de Dourados, Mato Grosso do Sul, mas nessa sala aqui, né? Nós estamos em São Paulo, estamos no Rio de Janeiro, estamos em Três Lagoas, outra cidade de Mato Grosso do Sul, com muita honra adentrando o seu lar e nos dando essa oportunidade de darmos o conhecimento como um veículo de autopromoção, de autoconhecimento e de busca de evolução moral e espiritual. Este foi o fundamento desse grupo de estudos quando ele iniciou há 15 anos atrás. Bom, vamos lá, o bom dia, né? Já estamos aí com um grande número de pessoas nos acompanhando no nosso canal. Para nós é sempre grande, né? A sua presença é super importante conosco. Bom dia, Pamela, como é que você está? Tudo bem? Melhor agora, podendo acompanhar mais um estudo e entender o que é realmente o despertar da consciência na prática. Maravilha. Bom dia, seu Luiz, tudo bem? Bom dia, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, esse novo ano que para mim inicia, que Deus nos oriente e nos capacite para as grandes dificuldades. Só é grande porque nós somos pequenos, porque diante de um fato, o ser grande contorna com bastante facilidade. Bom dia, dona Miriam, tudo bem contigo? Bom dia, meus queridos. Está ótimo, cada vez melhor, né? Descobrindo essa minha consciência que estava adormecida. Então, gratidão a todos e vamos para mais um despertar da nossa consciência hoje. Que assim seja. Bom dia, Sebastião. O dia está em nossa frente. Vamos fazer dele o melhor de todos os dias. Paz infinita a todos os presentes na sala e os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Deus nos abençoe sempre. E acorda, Brasil! Vamos lá, então. Semana passada, quem acompanhou, né, nós iniciamos o primeiro capítulo da obra O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, segunda obra do nosso autor, que está aqui conosco, Sebastião Camargo. E nós iniciamos a leitura do Pai Nosso Consciente. Então, a gente já fez a leitura, quem acompanhou a aula, está na página 69, quem tem o livro, e está ali, né? Pai Nosso dos céus, de todas as consciências, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Nós avançamos esse tópico, né? Então, para a gente entender e compreender, desde as origens, né? Desde o princípio, sempre há uma consciência aí. Sebastião, você gostaria de trazer algo da semana passada, assim, para o pessoal aqui, se situar, ou a gente continua? Dá a dinâmica para nós. Nós podemos só relembrar rapidamente que consciência olhando de fora, segundo Hernani Guimarães Andrade na obra Psiquântico, e até Hermínio Corrêa de Miranda, pela óptica de Anne Besant, olhou de fora, você vê número, quantidade de elementos compondo um todo. A isso chamamos consciência. Agora, o nível de consciência é o que eles juntos podem fazer. E a expressão dessa consciência se dá por intermédio da inteligência. Então, olhou de fora, quantidade. Olhou de dentro, qualificação.
E só lembrando uma coisa, Sebastião fala, através de Joana de Ângeles, que o Evangelho é repositório de força, vitalidade e vida. E na página 126, até mais ou menos a 129, 130 do Despertar da Consciência, o Sebastião ele mostra de uma forma muito interessante a interação do o intermediário, o espírito e a matéria, que são os três elementos essenciais que compõem esse evangelho, o princípio inteligente. E aí ele destaca uma coisa muito interessante que nós estávamos falando nos bastidores, que você primeiro aprende e depois você comanda. E aí é a partir disso que ocorre o fenômeno evolutivo. E uma coisa que me impressionou muito é que em nenhum momento do livro saímos da proposta que está no início do livro, o amor e o amar. Exatamente. Seu Luiz, tem algo complementar aí? Eu lembro de um dos estudos que nós tivemos, e o César perguntou sobre as primeiras manifestações do princípio inteligente. Então, o Sebastião explicou que na primeira manifestação em que se uniu dois princípios inteligentes, já gerou uma consciência. Então, ali tinha uma consciência do que os dois princípios inteligentes estavam experienciando e gerando essa consciência. Então, daí para frente, todos nós sabemos que sempre tem que existir uma consciência e uma vida. Da vida, tira a consciência. Então, em todos os tópicos da vida, tem que haver as duas experiências. Só isso. Dona Miriam, gostaria de comentar? Nossos amigos, né, nossos colegas de sala, já explanou bem, mas eu tenho uma dúvida. Quando a consciência, quando o ser que está gerando, né, veio para nascer, né, reencarnar, essa consciência nasce quando? Magnífica pergunta, dona Miriam. Antes pensávamos que a consciência estaria em formação no ato da concepção. Mas com o instrutor Alexandre, da obra Missionário da Luz, de André Luiz por Chico Xavier, fala que esta gestação começou perispiritualmente. A mulher engravida no perispírito antes mesmo do ato sexual do corpo. Mas nós sabemos que quando os pais desejam, conforme o médico, cientista e espiritualista, escritor, palestrante Deepak Chopra, quando o pai e a mãe desejam conceber, já estão concebendo. Então, essa consciência já está sendo formada perispiritualmente e também espiritualmente. Porque a partir do momento que deseja, algum espírito, vendo o desejo dos pais, vai investir na proposta. Então, juntamente com a ideia do pai e da mãe, o espírito, o terceiro elemento, entra para a formação do novo ser com 3 arquitetos. Após feito o modelo organizador biológico para essa nova proposta, agora é que vamos fornecer a matéria-prima, a junção do espermatozoide com o ovócito. E a partir dali, esta consciência vai sendo formada biologicamente de acordo com a quantidade de elementos que ela vai gerenciar.
Então, se é apenas uma célula, somente uma célula perispiritual se liga na célula física. A partir do momento que ela vai duplicar, agora 2 elementos perispirituais vai gerenciar a formação da segunda. Então, tanto a consciência perispiritual, a consciência espiritual que foram formadas antes, primeiro a espiritual, depois a perispiritual. Agora nós vamos formando a consciência biológica pela junção dos átomos, formando as moléculas, formando as células como consciências menores. Porque um átomo em si é uma consciência. A molécula também. A célula, uma consciência maior. E, de acordo com a necessidade, a formação dos tecidos, uma consciência mais ampla, pela quantidade de elemento e pela expertise dos elementos. A expertise do perispírito, que vai governar o físico, a expertise da consciência de um órgão, por exemplo, que foi confeccionado para governar a massa de tecidos físicos, como o coração, por exemplo, que é após a estrutura do sistema nervoso central acontecer, que é a lei que vai reger o próprio corpo, vai nascer de dentro do cérebro, do que seria o esboço do cérebro, o coração primeiro. Ele nasce lá por intermediação do centro coronário e tudo que vocês já sabem, e vem para o seu lugar, para fornecer o energismo para o corpo naquele momento e vai levar para fazer acontecer. Então, você vê a consciência sendo formada a partir de elementos menores, cada um uma fração de consciência germinal. Mas ela forma em si quando une-se em 2 ou mais. Cada um com a sua expertise até ali e, a partir da união, a expertise dos 2 juntos. Sobre a regência de quem está coordenando. Então, essa consciência biológica ela é a soma dos elementos físicos mais a consciência perispiritual e a consciência da alma que está gerindo. Somada aos espíritos de cada alma, pai, mãe e filho, você vai vendo a coisa vai se agigantando. Então, quando você assimila um elemento simples para a confecção de um átomo, você está conectada com todos os seres de onde ele veio. Vamos supor que você pegou um elemento infraatômico ou subatômico do reino mineral, por intermédio de um único átomo ou um único elemento, mesmo sendo as suas subdivisões, no caso do átomo, você está ligado ao reino mineral inteiro. Ou seja, como se você imaginasse uma gota d'água, por intermédio dela você está ligado aos oceanos inteiros, ou toda a água do planeta. Quando você assimila e incorpora algo do reino vegetal, que seria a junção de átomos formando moléculas, você se conecta com o reino vegetal inteiro. E assim com o reino animal e subsequentes. Mas quando você faz isso, na visão de Gibran, Khalil Gibran, um único átomo, você já está conectado com toda a Terra. Para Joana de Ângeles, com um único átomo, você está conectado com o universo. Por isso, o pensamento de Kardec, se você estrutura um pensamento, você entra em conexão com todas as suas vivências, com tudo que você já foi desde a sua origem até aqui. Só que projetando-se para o futuro com todos os seres dentro de um mundo, vamos imaginar que dentro desse mundo você almeja ser semelhante a alguns deles, e com todos os seres em todos os mundos. Não vamos falar mais para não ocupar todo o espaço. No caso... Essa é a beleza da vida. O detalhe disso é a oportunidade do terceiro livro, que vai minuciar isso ao extremo ao nosso alcance. Não é o extremo ao alcance de Mahatma Gandhi, ao alcance de Yogananda, que são nossos mestres, é o extremo
de quem está organizando a obra, o que a minha cabeça aguenta que vai ser colocado. No caso da gravidez indesejada, quem vai fazer essa ligação é a afinidade que aquele espírito tem em relação àquele ser, Sebastião? A gravidez indesejada para quem? Para o corpo? Porque nós vimos lá no caso de Alexandre, André Luiz, por ocasião no capítulo 13, a reencarnação de Sergismundo, só se o corpo estivesse inconsciente, porque a mãe estava ali fora do corpo, o pai também. O pai precisou ter tido um puxão de orelha e ajudado ele a recobrar a consciência. Mas eles já sabiam. E por mais, vamos imaginar que a alma não saiba. Quem está gerenciando é o espírito. Ele é que é responsável pela criação do corpo inteiro, segundo Kardec. Ou, para ser mais exato, Kahneman, na obra A Gênese, no capítulo 2º, no item 27. Então, o espírito é que está gerenciando algo para a alma tomar posse um dia. Como a Adriana, o Charles estão gerenciando algo para o Carlos Alceu, quiçá, tomar posse algum dia e dar continuidade ao legado deles. Por isso, às vezes, a alma quase nada sabe, como quase nada sabemos da confecção do nosso próprio corpo e como gerenciá-lo, mas o espírito sabe e está presente em cada uma de suas partículas. Então, por mais que ela seja indesejada pela ignorância dos pais biológicos, mas não é indesejada para os espíritos que conduzem os pais e o próprio nascituro. Mas no caso de estupro, vale o mesmo raciocínio? Vamos ver. A lei é imperfeita? A lei de Deus é a perfeição absoluta. Deus está fora de algum lugar ou ele está em tudo, por ser onipresente? Ele tem capacidade parcial ou é a suprema potência coordenadora? Então, se ele é onisciente, então foi ele que programou, de repente, vítima e algoz. A gente pensa que a vítima é o estuprado. E esse é o algoz, que está recebendo a sua vítima. Foi o jeito que ela encontrou para chegar até aqui. E, às vezes, com a mesma violência que ela gravou no seu psiquismo quando ela passou pela situação. Então, ela está devolvendo a mesma coisa, está devolvendo para o dono que é dele. Se tem consciência, vai aproveitar o ensejo e refazer o processo de reconciliação no ensejo. Por exemplo, tem um fato que aconteceu no motel. Então, o fulano consorciado com outro, a fulana com outro, mas ali, ambos se traindo, induzido por uma vítima chamada obsessor. Os três foram para o ato sexual, que ficaram a noite inteira até não ter mais energia, e os três dormiram. Quando acordaram, estavam grávidos. Porque a imantação foi tanta que no ato ela estava fértil, o obsessor não percebeu e se ligou ao ovócito, ao espermatozoide, e já estava encarnando. Esta é a beleza da lei, a beleza da criação e a perfeição do Criador. Maravilha, vamos seguir, porque senão o assunto vai longe. Vamos lá, fala, Luiz. Deu um tiro no pé esse obsessor, que também é vítima. Só isso. Exato. Bom, mais uma pergunta, gente. Ó, se vocês tiverem pergunta aí, coloquem, né? Olha a pergunta que a dona Miriam fez e é para onde fomos, né, na criação da consciência.
Bom, vamos à segunda frase, então, do Pai Nosso Consciente, né, por Manu Mira Rama e Sebastião Camargo. Santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, no espaço, no tempo e na eternidade. Pamela, começa aí. Eu já tenho. É o seguinte, nós estávamos falando antes do estudo sobre a formação da consciência, como, por exemplo, no reino vegetal, mineral, animal, até no nosso, nós somos laboratórios, estamos criando, edificando e, ao mesmo tempo, aprimorando essa consciência. E essa consciência em si, ela vai gerenciar aqueles que estão na retaguarda, como foi feito com os princípios inteligentes. Então, num processo de interação, de relacionamento. E aí, no caso, você precisa ter consciência de si mesmo, da alma, e a consciência de si mesmo e do si mesmo, que é do espírito, porque é aí que você vai fazer a viagem no tempo. Então, no caso, eu percebi no espaço, o corpo, o tempo, o perispírito, e a eternidade, o espírito, ou seja, o presente, o passado e o futuro. Mas, para você fazer essa viagem no tempo, você tem que acessar primeiro o espírito, porque é a soma das suas vivências, para poder, então, buscar informações para que você possa, de acordo com aquilo que você vai fazer diferente, porque não adianta fazer mais do mesmo. Não adianta ter um ano novo sem que a gente faça tudo novo realmente, ou não, e não tudo de novo. Senão o ano não vai ser novo. Porque o ano é um período é um espaço no tempo determinado para que a gente possa fazer coisas melhores. Ponto. Pensando o tempo. Seu Luiz, santo é o teu nome, vamos lá. O santo é o teu nome, né? Nós tínhamos aí no antigo, no novo Pai Nosso, que era santificado seja o teu nome. Eu sempre me incomodei com isso daí. Mas quem está santificando a própria criação, né? Aí depois, né, com a busca dessa verdade, nós chegamos a essa situação. Santo é o teu nome. Ele é a própria criação. Então, nós viemos de ideias religiosas aí que a bajulação de Deus e de Cristo valia a pena, porque você ganharia o reino dos céus, só bajulando. Então, muitas vezes, nós, nas nossas orações, era só louvação do pensamento antigo. Porque hoje nós sabemos que louvar é pegar a experiência que está sendo dada e transformar em eternidade. Aí veio realmente essa situação. Santo é o teu nome. Então, ele é a própria criação. Esse novo jeito de ver Deus não é fácil. As pessoas têm que buscar e compreender, tirar os velhos conceitos ou preconceitos e deixar uma abertura para esse novo conhecimento desse Deus, que não é um velho, nem tão pouco barrigudo, e nem tão pouco está num trono emitindo ordem daqui para lá. E também não vai dar mérito para quem não merece, né, e nem também condenar quem precisa. Ele é a própria lei e se reajusta na lei. Essa história que o Sebastião contou é muito interessante, né? Você vê que em coisas em que é utilizado um fato, até um fato
vou falar triste, mas um fato do dia a dia é que a lei é reajustada. A moça saiu de lá com seu algoz, e aí vai ter que se arder com esse novo menino que vai estar ao seu lado. Então, essa é a nova lei. Nós não estamos se reajustando com aquela pessoa que me deu o tiro. Eu estou me reajustando com a lei. Nem ela comigo, nem eu com ela. Porque tudo depende do que eu pensei quando eu levei o tiro. E ela, o que ela pensou quando deu o tiro. Então, se eu me reajustei com a lei em vida, nem precisei morrer, acabou meu compromisso pessoal com ela. Mas ela continua com o compromisso dessa lei. Então, essa nova visão, até mesmo dentro das casas espíritas. Você vai comentar, que nós lemos tanto livro, romances aí, séculos de duas pessoas se encontrando, ou de grupos se encontrando, dá a impressão que é uma coisa pessoal, mas não é. Só isso. Dona Miriam, o que traz aí ao seu pensamento essa frase? Santo é o teu nome, né? Nós temos que louvar mesmo a Deus, né, em tudo, a criação, o que ele fez. Deus é perfeito e nós que recriminamos, que nós que falamos, porque Deus é injusto, Deus é não sei o quê. Então, Deus é perfeito. Então, nós temos que louvá-lo, mesmo numa tristeza, numa ocasião, né, que todo mundo fica abalado, não. Tudo é por Deus, porque Ele é o Criador do universo e Ele está do nosso lado. Maravilha. Sebastião, que santo é esse quando a gente nomina aqui? Eu peço licença aos colegas para acrescentar um ponto no conto. Vai começar por Dona Miriam, que ela falou por último. Ele não está do nosso lado somente, Dona Miriam, dentro também. É porque ele é tudo, né? Então, veja, para o Espírito Emmanuel, não tem como louvar a Deus se não for na ação, porque ele trabalha até hoje. E se eu sou imagem e semelhança, deveria fazer o mesmo. E o Cristo anunciou, e eu trabalho também. Sede vós outros, ponho no plural, nossos imitadores, porque eu só faço a vontade do meu Pai. Então veja, santo é, porque Deus é. Então o que nós chamamos de consciência no espírito é o reino de Deus em nós, a superconsciência. O que chamamos de Deus na criação, de fato, é a essência consciencial que conduz o que nós chamamos de universo, que seria o corpo. Então, a consciência diretriz é o Deus que é. Na variedade pela qual ele se manifesta, ele está. Porque nós estamos. Isso, estamos aquilo, daqui a pouco não mais estaremos. Nós estamos rumo a tornar-se. E conforme Leon Denis, nós somos tão necessários a ele, Deus, que se expressa por nosso intermédio, se expressa por intermédio da natureza, e nós a compomos, quanto ele a nós, porque sem ele nós não existiríamos. Então, santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, porque tudo trabalha, porque na natureza nada para, tudo é movimento incessante. Quando nós insistimos parar, a natureza pede de volta os talentos. A isso chamamos doenças, dores, sofrimentos. Se andássemos na cadência da natureza, ou quiçá até acelerasse o processo, não teríamos dores, porque não teríamos que devolver. A natureza, no mínimo, diria:
Você que foi bom condutor, bom servidor, venha para o gozo do seu Senhor. Então, chega para cá para ajudar a administrar com consciência também. No espaço, que a Pâmela captou o meu pensamento, que no nosso caso aqui, o espaço, o corpo que representa tudo que é material. A carruagem tridimensional. No tempo, que é o perispírito, que já é multidimensional. E no espírito, que se vocês conhecem a teoria do universo plano, é o espírito. Ali não tem espaço e nem tempo. É visão de síntese, você vê o todo sem olhar para as partes. E nós vamos ter que aprender a fazer isso. Então, ver essa santidade em todas as coisas, porque não existe falha na criação. Para Joana de Ângeles, nós não reencarnamos para reconciliar com o vizinho, com o parente. Como o Luiz, agora um ponto no conto do Luiz, nós reencarnamos para nos reajustar perante a lei. Nós violamos a lei. De repente, vou acrescentar um ponto lá na Adriana, já que ela falou do estupro. O estuprado já perdoou o estuprador e já está noutra. Então, como que ele se reajusta perante a lei? Numa situação semelhante com outros personagens. Então, o caluniado, o difamado já perdoou. Com quem os caluniadores, os difamadores vão reajustar? Com seres semelhantes aos que foram prejudicados. E, em tese, ela sintetiza: estamos aqui para reconciliarmos-nos conosco mesmo, com a nossa consciência. Porque o que faz em mim reflete no todo, como na visão de Allan Kardec. Reflete no meu todo e no todo universal ou cósmico. Não tem como ser diferente. Por isso a beleza da coisa, se eu me perdoo, que perdoar-me é permitir-me recomeçar e refazer o caminho e ficar em paz com a minha própria consciência. Isso é perdão. Não é só da boca para fora dizer eu perdoo você. O perdão de um para outro ser é entender o porquê ou para quê, qual o nível de evolução que a pessoa estava quando fez o que fez. E sempre o caluniado, o difamado, cresce mais do que os caluniadores e difamadores, se aproveitar a lição. Se aproveitar que a vida está enviando mecanismos de evolução. Jesus foi difamado, caluniado, dilacerado. Já pensou se ele parasse para revidar, para vingar e assim por diante? Pai, perdoa-os, permita que eles refaçam o caminho, porque eles não sabem ainda o que estão fazendo. Então, permita que eles refaçam tantas vezes quanto necessário, que é o que nós chamamos de reencarnação, até entender o enredo. Porque, de repente, vocês oram para João Evangelista, por mais que seja o único que morreu de velho, como nós falamos no popular, por mais que já aprendera, como João, pregar o evangelho para os peixes, para os ventos, para tudo, mas como Francisco de Assis, encarnando numa outra realidade, a realidade que ele escolheu para expressar por seu intermédio, que formou seu corpo, não sabia nada de João. Porque foi para a guerra, se envolveu na prostituição, no alcoolismo, na farra, etc. Até que ele doutrinou, capacitou
Jesus gastou apenas 40 dias para fazer isso com o corpo biológico. Ele gastou um tempo maior, né, o Francesco, porque já estava quase na idade adulta, já tinha passado da adolescência quando despertou. Santo Agostinho gastou um pouco mais, porque foi lá pelos 40 anos que tomou ciência e adquiriu consciência. Então, quando nós entendemos essas realidades, fica fácil entender santo é. Então, na essência, procurar enxergar a essência das coisas. Se procurar enxergar a essência, você vê Deus em todas as coisas. Aí apenas vai entender que esse nível de consciência, às vezes não entende aquele. Como um filme que apareceu, porque os filmes que nos são sugeridos por intuição, eles aparecem ou lá no histórico da TV ou no nosso celular, e o coração de pescador, para consolar o pescador que encontrou outro pescador morto, ele não tinha se deparado ainda com a morte, ele ficou desolado, Deus enviou uma criança, um garotinho de uns 8, 10 aninhos no máximo. Você conhece, vou contar com as minhas palavras, o anjo de jardim. Você quer dizer o anjo da guarda? Não, eu estou falando do anjo de jardim, aquele que nasce na cenoura, que vai crescendo até um X, depois se torna pequenininho. Pequenininho é a consciência que conduz um todo gigante. E quando ele atinge esse estado, ele vem para cá. E nós vamos para lá. Aí você pensa em Jesus, onde ele estava, que ele veio para cá, desejando que a gente vá para lá. E essa é a beleza de entender esta frase. Tudo é consciência. Então, no espaço, no corpo, tudo está a caminho de tornar-se perispírito, de tornar-se a consciência diretriz do perispírito. Agora, se eu não entendo os elementais da própria cenoura que estão capacitando-se não para ficar a massa mais densa da cenoura no meu corpo, mas a consciência dos átomos componentes das moléculas que confeccionam as células da cenoura. Porque, segundo o Ramatiz, o que fica no corpo é apenas os fótons da consciência ou da expertise dos átomos daquele elemento que foi ingerido ou consumido. Adriana, só uma coisa muito interessante em relação à questão da reconstrução de um fator. Sebastião mostrou já há muito tempo, já tem uns 10 anos mais ou menos, a história de um físico, e isso Joana de Ângeles fala, que nós possamos voltar ao passado para poder reconstruir aquilo que foi feito, por exemplo, alguém que estuprou. Eu posso voltar, inclusive, hoje assistindo um trabalho de política, numa situação no Brasil que parece não ter solução. Aí o rapaz falou assim, será que a gente pode, por exemplo, fazer igual De Volta ao Futuro, pegar uma DeLorean e ir lá em 1986, mas agora em 2020 e pouco, ir lá e falar assim, cara, não faça isso, sei que lá. Poder... E aí eu falei assim, pode, eu pensei, né, mentalmente, isso pode ser feito sim. O próprio Sebastião, na aula passada do Espírito do Espiritismo, ele chamou a atenção que tudo pode ser feito no domínio da mente. Mas eu tenho que testificar isso na matéria. Inclusive, quando, por exemplo, isso é proatividade, né? O que é ser proativo? Proativo é você usar do mecanismo da intuição, né? E o resiliente é você, por exemplo, vamos supor, destruir a sua casa,
você reconstruir, falar assim, poxa, né? Você tomar de humildade e ir lá reconstruir sua casa. E a proatividade é fazer de tudo para que sua casa não seja destruída. Só lembrar da reencarnação, voltar ao passado. Quem não acredita na viagem no tempo, Jesus veio da onde? Ele veio do futuro. Não tem outra explicação. E o espírito está onde? No futuro. Ele é o nosso vir a ser. Então nós estamos no passado refazendo o caminho. A evolução se dá pela recapitulação, segundo Emmanuel. Estou voltando lá onde eu cometi as encrencas, porque eu vou ficar de frente ou em contato com os chamados adversários, quando eu criei a situação, e agora eu estou ali na cena com os personagens, representando o meu papel, para que esse enredo, essa sinfonia da vida, seja diferente da conclusão que eu já tenho na etapa passada, que está me causando desconforto. Seria vivenciarmos, né, com consciência, entendendo a importância do espírito que somos, né, em termos de ação espiritual em cima do tempo e do espaço, entendendo esse tempo, como você mesmo colocou, multidimensional, né? Então, é um tempo diferente a cada estágio espiritual, mental. Eu posso estar em diversas sintonias ao mesmo tempo, né? Estando no mesmo tempo, mas eu estou em diversas sintonias. E quando eu estou no espaço, na forma que você colocou, pluriespiritual, quer dizer que eu, espírito, estou em diversos locais, se assim eu desejar, e eu faço isso, né, inconscientemente, mas agora a gente despertando, a gente vai agir conscientemente, né? Aí vai depender do meu nível moral e espiritual, aí que vem o eternidade, se o espírito aguenta vivenciar tudo isso, né, multidimensionalmente e o pluri do espaço, eu não sei se é pluri o quê, né, que você falou, é isso que eu perdi. Eu pus o espaço tridimensional, por causa da terceira dimensão, e o perispírito multidimensional. Você pode pôr pluridimensional e multidimensional, e na eternidade, a síntese. Eternidade é a síntese, tá. Maravilha. E aí, você tem alguma dúvida? Manda para nós aí alguma dúvida que vocês tenham. Vamos seguir, então, né, para a nossa terceira frase aqui do Pai Nosso Consciente. E aí a gente, se não der conta de falar tudo sobre ele hoje, a gente continua na próxima semana, né, que é molda-nos, soberano e primoroso arquiteto, para que consolidemos em nosso comportamento a vivência do teu reino em espírito verdadeiro. Pamela, começa aí. Eu pensei justamente no seguinte, o alinhamento dos chakras. Pensar, sentir, falar e agir. Que eu até tinha visto, uma das páginas que eu mais gosto do primeiro livro é a questão 218. E o Sebastião, né, ele fala, né, que a maior explosão da fé acontece quando a gente ensina exemplificando, né? Isso é Miramês, e aí ele faz um desdobramento que aí no final ele fala que basta eleger determinada meta e as orientações de um professor habilitado que não necessariamente seja o Cristo. E aí eu fiquei percebendo que esse Cristo é o interno, é a nossa consciência máter. E aí eu posso buscar, por exemplo,
eu estou com uma dor de garganta, eu estou com uma dor no estômago, eu posso pegar num chakra superior, por exemplo, eu posso pegar no cardíaco, como o Sebastião fala, que não necessitaríamos, por exemplo, de fazer reposição hormonal se a gente soubesse, por exemplo, fazer a questão do... Como é que eu vou falar para você? Buscar, por exemplo, na suprarrenal ou nas glândulas perispirituais. Mas se eu puder fazer algo diferente, ou algo que eu já esteja preparada, eu posso buscar na consciência e mergulhar direto no núcleo da célula, sem precisar, e aí a minha autotransformação, o processo de autocura ocorre instantaneamente. Maravilha. Seu Luiz, molda-nos, soberano e primoroso arquiteto. Essa palavra molda-nos, eu me lembro logo da capacitação. Dessa frase do Pai Nosso Consciente, nós estamos pedindo para a lei nos reajustar. E fala que essa lei é soberana e poderosa, e primorosa. Então, quando a gente pensa nessa recapitulação da frase anterior e esse reajuste que essa própria lei, a gente acha que é rude, né? Por exemplo, um estupro, uma guerra. Essa semana eu vi uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, numa cidadezinha do interior da França, em que as meninas eram pegadas e utilizadas como objetos sexuais pelos oficiais. E um dos generais pegou 3 irmãs e utilizou essas 3 irmãs sexualmente, engravidou as 3 irmãs, e os filhos foram retirados, levados para a Alemanha para ser... E essas 3, 2 morreram e uma está viva até hoje. Aí eu fiquei pensando, né, por que ela viveu até hoje, né? Mais de 90 anos, trazendo um rancor, um siso dentro dela, daquela situação que ela viu. Porque ela perdoou em vida ele. Talvez as outras 2 alimentou um ódio tão grande por aquela situação que ela viveu, que está aí se reajustando, e ela não. Ela conseguiu, né, pedindo a capacitação para Deus. Então, eu vejo nessa frase isso daí. Molda-nos, soberano e arquiteto, para que consolidemos em nosso comportamento. É lógico, né, que não adianta você ter muita leitura, muita técnica, se você não deseja viver essa situação. Então, em nosso comportamento, a vivência do teu reino em espírito e verdade. Eu vejo isso. Essa frase é pedindo capacitação para Deus, e pediu, entrou em contato, o contato veio. Se você pediu essa capacitação, a capacitação veio. E aí a gente muitas vezes quer escapar dessa situação, né? Mas é essa que pedimos, é essa que nós vamos assumir. É isso que eu vejo nessa frase. Maravilha, eu estou rindo aqui porque eu lembrei de uma amiga minha, ela sempre fala assim, cuidado com o que pede, que você é atendido. Então, se você pede paz para Deus, né, você vai ter que vivenciar a paz na guerra. É por aí mesmo. Né? Virão turbulências para você vivenciar. Dona Miriam, o que traz essa questão aí? Adriana, né, a todos da sala, o nosso comportamento, né, mudando, molda-nos, né? Essa frase muda, assim, ó, totalmente o que muitas pessoas pensam e falam, né? Eu, particularmente, o que eu entendi. Molda-nos, soberano Pai, né? Porque muitas pessoas, né, fica assim, pede para Deus ajudar, porque não sei o que tem lá.
né? Mas eles esquecem que falar assim, Deus é o soberano, Deus é o poder, que nem o que nós estávamos falando. Se é a minha sina, então Deus vai me ouvir. Senão Deus não ouvir. Moldar nós, e pergunto, quanto tempo ainda nós vamos levar, né? Quantas encarnações vamos para despertar dessa fraternidade eterna que nós precisamos viver, né? E todas as palavras, em todos os lugares, temos que pincelar e usar 1 milímetro de todo o nosso conhecimento para ser a moldura de Cristo, de Deus. Moldura de Cristo de Deus. O molde. Lindo a frase. Antes de passar para o Sebastião, né, vou dar o meu bom dia aqui, né, aos nossos internautas que já se expressaram aqui. E a Amanda deixou uma perguntinha aqui, por isso que eu falei, vamos falar já, e a gente já colocou uma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, aproveite. A Amanda coloca assim, perante a lei, os inimigos geralmente retornarão em laços familiares. Para que seja feito esse reajuste, exemplo, pais e filhos. Com você, Sebastião. Amanda, você não deveria nem ter perguntado, Amanda. Já que perguntou, agora tem que aguentar. Tem uma obra que nós lemos, acho que eu só li 2 ou 3 romances na minha vida, nesta encarnação. E um deles foi Do Orgulho à Humildade. E nasceram 2 espíritos que nesta vida se tornaram amigos, 2 jovens, que ao trabalhar para um senhor, o senhor se engraçou com uma delas, ou seja, gostou da criatura. Mas a criatura não gostou lá, como correspondência real, desse camarada. Mas a outra gostou. Para que ele olhe só para mim, porque eu é que gostei dele, eu tiro a outra do caminho. Eu elimino ela, aí só tem ele, vai olhar para mim. Então ela tirou a vida da amiga. E não tinha encrenca nenhuma de outra época. Começou aqui a encrenca. E ele não olhou para ela, aí que ele ficou com mais raiva dela. E ela morreu também um dia. E lá falou, que besteira eu fiz. Me deu a oportunidade de reparar isso contigo. Vamos tentar de novo. Aí vieram como irmãs gêmeas. Não apenas irmãs, já pularam, porque elas eram amigas semelhantes a irmãos. Esses amigos que a gente chama, eu gosto mais de fulano ou me dou melhor com fulano do que com meus próprios irmãos. E o inverso aconteceu, porque veio o ranço da outra etapa e as 2 de novo, uma gostou do ser que não gostou dela e inverteu a coisa, e a que foi assassinada agora tirou a vida da irmã. Agora complicou mais o negócio para nós. Vamos voltar como mãe e filha? De repente dá certo, né? E voltaram. Aí a mãe não aprovou o romance da filha. E já era o inverso. E a filha matou a mãe. Foi agora. Agora nós encrencamos. Vamos acelerar um pouco esse processo. Vamos voltar como chipófagas. Aí não vai ter jeito, porque se você gostar de um fulano,
eu estou no mesmo corpo, ou eu gosto, ou a coisa não vai ficar legal. E nós sabemos disso. Tem um caso que mostrou até há pouco tempo. Uma se apaixonou e a outra odiava o cara. Agora, ou a gente se dá bem, e isto é a reencarnação. Então, eu cometi um desatino contigo, Amanda, você volta lá na Austrália. E hoje, pela internet, eu vendo os seus feitos, torcer por você, ou inicialmente tendo uma aversão e reconciliar com você lá e eu cá. Agora, se eu não faço isso, cada vez vai aproximando até nascer como mãe e filho, como irmãos, na mesma família, no mesmo círculo de amigos. Então, quanto mais se demora, quanto mais a coisa fica contundente, mais próximo eu fico. Então, se você tem dificuldade com parentes que estão na mesma família, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Porque a cada vez a coisa vai ficando mais séria. A ponto de, em obras como Libertação, de André Luiz, a senhora de engenho, sabendo que o seu futuro esposo, ou agora esposo, tivera 2 filhos com uma escrava. E para eles, na época, escravo não era gente. Quando o casamento consolidou de fato, ela mandou espancar os 2 filhos até matar. E a mãe, ela, após judiar bastante, expulsou-a. E o sofrimento foi tanto, ela morreu de pneumonia. E os 3 a odiaram de tal forma que os 3, pelo ódio, perderam a forma. E se alojaram em 3 chakras. E quando ela encarnou, para os espíritas que não estudam, e tem uns que não acreditam em André Luiz, que o André Luiz é obsessor, né? Chico era um obsediado, aí também fica na mesma. Lá nasceu 4 no mesmo corpo. Você vê, o ser já estava dentro do corpo biológico e perispirítico dela. E ainda falou, enquanto ela não reconciliar com eles e recebê-los como filhos, para que essa reconciliação se consolidasse, falou, mas já estava no corpo. Ia ter um desejo desenfreado na parte sexual e, às vezes, por desrespeito à vida, não tinha a oportunidade de conceber, que era o mais sério ainda. Ela teria que refazer tudo isso até ter a oportunidade de conceber, e, em concebendo, traria eles primeiro, os que já estavam no seu universo, para essa reconciliação. Então, chega a esses patamares quando não entendemos coisas simples, como o que está na frase, quando a gente pede, modela no Senhor. Se eu for modelar uma argila para fazer uma telha, é mais simples, um tijolo. Então, não vai ser tão contundente. Mas se for um vaso de porcelana, que essa argila vai se tornar? Às vezes a temperatura vai chegar a 800 graus e etc. E não vai ser tão simples. Então, veja, como a Adriana disse, veja lá o que você vai pedir. Porque a gente pede, modela no Senhor. Aí vem o caluniador, vem N situações, você pediu para modelar. E eu estava pensando na modelagem da rapadura. A gente derrubava a mata, arava a terra. Quantas vidas foram dilaceradas, porque eu queria moldar uma rapadura. Aí eu plantar a cana na lua certa, saber quando colher, na lua de colher, porque senão o caldo pode ficar sem doce, vocês sabem disso. E agora, lá na
na moenda do engenho, esta cana vai sofrer um atrito fantástico. A garapa depois, lá nas taxas e nos tachos, porque nós tínhamos macho e fêmea. O que tinha alça era um tacho, já estava constituído. O que não tinha a gente chamava de taxa, era a fêmea. E a temperaturas altas até apurar, dar o ponto no melaço, depois sovar para dar o ponto de rapadura, depois moldar. E na hora de comer, na vez a pessoa ainda pega uma peixeira para cortar a rapadura e depois vai triturar nos dentes para incorporar o produto que pediu para moldar. Imagine o ouro, várias situações. E quando a gente pede, molda-nos, Senhor. Ainda de uma forma especial, molda-nos, soberano e primoroso arquiteto. Ele vai fazer um primor da obra que somos nós. E isso não vai se dar, como vocês viram, uma garapa para um caldo de cana para chegar na cachaça de alto nível, passa por um processo fantástico e só a evaporação do que há de mais nobre naquele caldo de cana é que vai transformar-se no que nós chamamos de cachaça, e aquele resto é o que o pessoal chama de pinga, para tornar o povo vicioso, porque a cachaça em si, se você tomar um diminuto cálice, para quem tem o hábito, somente o cálice, você toma a cachaça, mas não deixa que ela te toma. Às vezes até tem um certo benefício, como tem um cálice de vinho, de um bom vinho, não dessas coisas que chamam de vinho, que não tem nada a ver com vinho. Como um moço mesmo falou, tá vendo, Sebastião, aqui tem um nome de vinho, mas eles pegaram um suco de uva e colocaram álcool. O álcool que não tem nada a ver com o álcool da uva, que seria pela fermentação. Então, pegou algo parecido aqui com o suco de uva, que às vezes é só a coloração artificial, e colocou. Falou, você quer levar isso? Porque o fulano deu de presente. E às vezes a Vilma toma um cálicezinho lá uma vez por ano, tem uns 3 anos que ela não toma. Eu falei, você vai tomar isso? Porque o nosso amigo falou que isso não é o que você pensa que é. Agora o outro não sabia e te deu. Então veja, eu quero que ele faça de mim uma obra primorosa. E para você fazer uma obra primorosa, você não vai desistir. Por exemplo, um carvão vai ser uma obra primorosa, que é o diamante. Mas vai gastar nesta moldagem 5 bilhões e 600 milhões de anos para que isso aconteça. Lá, relacionando-se com os vermes, com tudo lá nas entranhas da Terra até chegar lá. Aí eu peço isso e depois, como a Adriana disse, eu peço a paz, ele envia a guerra. E aí, a sequência. Molda-nos, soberano e primoroso arquiteto. E eu ainda falo o que quero, para que consolidemos. Eu quero tornar verdade a mensagem que recomenda. E ele vai fazer, porque eu pedi. Onde? No meu comportamento. Aí eu ainda acrescento. Eu quero vivenciar o seu reino, o seu evangelho em espírito verdadeiro. Que simplesmente, perifericamente, se fala de alma e coração. Mas quando fala-se de espírito verdadeiro mais profundo, é de espírito mesmo, na consciência profunda, onde está o próprio evangelho, no reino de Deus em mim, de mente, de alma, de subconsciência, perispírito e corpo físico, e ainda a minha interação com o entorno. Por conta do tempo, hoje a gente fica só com essa parte, depois a gente volta. Mas pensar, como diz ou afirma André Luiz, pense no que pensar.
Porque Maravilha. sabendo pedir, agora, Miramês, você está já a um passo de ser atendido. Já que você está pedindo para ser moldado, virá o oleiro, o artesão, para te moldar. E a gente chama de vida. Então, a vida vai enviar todos os meios para essa moldagem. E com a vida, ou dentro da própria vida, os instrutores que vai coordenar essa situação. Eu só tenho um ponto no conto do Sebastião. Imagine que o Sebastião, né, Amanda lá, brigue com o Sebastião mentalmente, mas Sebastião é evangelizado, né? Fala assim, Senhor, ela não sabe o que faz. E aí ela vira a consciência da família da Amanda. E aí ele encarna como a mãe de André Luiz estava se preparando, que era a consciência da família, estava se preparando para encarnar, para auxiliar o marido, que ele tinha duas amantes, não é isso, Sebastião? E aí ela ia encarnar para poder reajustar os três. Um pouco mais. Ela receberia 2 amantes e 2 filhas desequilibradas do sexo, mais o marido, 5 desequilibrados, com todas as chances das 2 filhas se engraçar com o pai e tudo mais, por conta da afinidade e atração biológica, perispirítica. Ela veio como missionária, não tinha obrigação nenhuma de voltar com esse povo, para tentar reconduzir essas 5 ovelhas ao aprisco com toda segurança e primor. Que ato de amor, né? Eu vou só ilustrar uma situação que eu vi essa semana de uma amiga da minha mãe, amiga de infância, né? Ela tem quase 60 anos de amizade com a minha mãe. E ela contou a história de um dos filhos dela. Ela tem vários filhos e um deles chegou num estágio na escola que ele não conseguia ficar na escola, né? Ele pulava o muro da escola e vinha correndo para casa, voltava para casa. E quando ele chegava em casa, por quê? Porque ele via uma cena repetidas vezes, né, da mãe no caixão, né, e vela em torno, como se a mãe tivesse morta. Então, toda vez... E ela chegava na escola, ela brigava com ele na escola, que dava surra nele, porque ele estava inventando coisa que não era para ficar na escola e tal. E o pessoal aconselhou ela para levá-lo no centro, né? E foi indo até que ela levou ao centro espírita. E ela diz que num dos atendimentos no centro espírita, no terceiro, diz que o menino deu um grito no momento de ser atendido, e depois ele falou que ele sentiu uma pessoa saindo de dentro dele. E aí ele curou, né? Então, isso que você falou, né? Ele encarnou com o chakra vinculado a outra entidade que trazia reminiscências do passado, né? E aí, nesse trabalho do centro espírita, ele foi retirado, né? Ele conseguiu. E hoje é uma pessoa assim normal, cresceu profissionalmente, estudou, concluiu tudo que tinha que concluir, né? Então, mostrando, aí ela falou, passou, né? Acabou. Ela não soube me explicar, lógico, ela não tem entendimento espírita, mas é exatamente o exemplo que você contou do espírito que reencarna com 3, né, entidades que perderam a forma. Eu achei isso muito, muito interessante e não sei explicar qual foi o processo que o centro espírita utilizou para conseguir retirá-lo, né? Daí, provavelmente, algum mentor espiritual entrou ali, né, em ação e conseguiu fazer essa retirada, né? O que levou também a essa retirada? Eu não sei te explicar. Isso é fácil de entender, é só estudar André Luiz, me parece que a obra Os Mensageiros. Então, um moço, na matéria, ele matou outro moço para ficar com a esposa e a herança.
Mas quando ele saía do corpo, quando dormia, o outro, que, entre aspas, foi morto, não morreu coisa nenhuma e pegava ele do lado de lá. Aí os dois se atracavam. Aí Lísias, André Luiz, principalmente André Luiz, vendo aquela cena, fala, pelo pouco conhecimento que tinha, fala, mas não vamos fazer nada? Aí Lísias se compadeceu do sofrimento de André, porque ali estava a causa e o efeito agindo. Aí ele aplicou um passe, os dois camaradas dormiram. E o André Luiz ficou intrigado, mas só isso que vamos fazer? Não, mais nada. Falou, nos falta amor, daqui a pouco vai chegar alguém que sabe fazer algo a mais. Daqui a pouco chega um pássaro de luz chamado Narcisa. Agora ela, com certeza, penetrou a alma, a consciência de ambos e, com certeza, fez o que nós fazemos na Casa Espírita, mostrar as cenas do passado. E o desfecho para o futuro, o morto voltaria como filho. E quem é o herdeiro da herança agora? Então, já que você não abre mão do que você acha que lhe foi tirado, então volta e reassume. Mas precisa amor para acordá-los na consciência, para fazer aquela tela mental, para chamá-los à responsabilidade. Isso Kardec nos ensina na obra Nem Céu e Nem Inferno. Então, após usar a magnetização, que é a prece, para aliviar o espírito desencarnado do sofrimento, quebrar aquela crosta de energias densas, para que ele saia de dentro do casulo, como aconteceu com Adelino, o futuro pai de Segismundo, quando os espíritos chamaram-lhe a atenção e, ao mesmo tempo, Segismundo ajoelhou e beijou-lhe os pés pedindo perdão. Aí rompe aquela crosta e ele acorda. E agora, nesse processo, quando desperta, aí toma consciência de uma nova realidade. Porque Kardec fala, agora use as palavras bem conduzidas, amorosas, e chame o espírito do indivíduo. O indivíduo já era o espírito que estava desencarnado. Se não houvesse um espírito e aquilo ali não fosse uma fração, por que Kardec diria isso? Então agora evoque o espírito deste moço que está desencarnado, desta alma. E com palavras bem amorosas, bem conduzidas, leve-o ao arrependimento. Porque ele está conduzindo a sua alma para um outro processo que não é o da lei de amor. E uma nova mudança de direção. E, com certeza, conhecendo Dona Rosa, Tupinambá, o amor com que a equipe faz o que faz lá no MEFA, no Francisco, Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, fizeram para acordar esse ser, para libertar esse ser e libertar o encarnado, porque ambos se libertaram. Esse ser que estava usando um universo que não era seu, sofrendo as consequências, porque, com certeza, o que ele estava vendo, quiçá foi ele que fez o desencarne da própria mãe numa outra etapa. Pelas cenas, sugere-se isso. Da mesma forma que em Missionários da Luz, você percebe o dialogador, André Luiz se intrigou, falou, mas esse espírito, essa entidade chamada obsessora, não está ouvindo nada que o dialogador está falando. Falou, realmente, mas olhe um pouquinho para baixo. Aí ele esqueceu o centro frontal, que estava dialogando, voltou para o coração. E ele viu um jato de luz, de amor imenso, saindo do dialogador e entrando direto no chakra do espírito. Falou, isso ele está sentindo. Então, não é aqui palavras que vai convencer, é o amor com que está sendo feito. E aí você pode imaginar agora o que a equipe fez para acordar ambos.
né? Lindo. Bom, vamos às palavras finais, que já estamos ultrapassando a hora. Quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco até esse momento, né? E que nós, no próximo domingo, possamos voltar a nos encontrar, né? E seguir esse estudo do Pai Nosso Consciente. Um grande abraço para todos. Passo aqui para suas considerações finais para a Pâmela, depois seu Luiz, Dona Miriam e Sebastião Camargo para encerrar. Então, o recado que eu dou para hoje é o seguinte: não precisa a gente morrer para desencarnar. Cada dia, cada momento, cada ciclo é uma oportunidade de reajuste. Porque, assim, se a gente perceber, o problema é a gente ter consciência, porque se a gente analisar, tudo vai se repetindo. Outros cenários, outras pessoas, mas se a gente puder ter essa condição de analisar e poder estar presente na ação, no sentido de que a gente possa buscar dentro desse Pai Nosso consciente o alinhamento necessário, as intuições necessárias para esses momentos desafiadores, isso já é um ótimo caminho, já estamos acelerando o nosso processo evolutivo. Seu Luiz. Ótimo, obrigado, né? Nós sabemos que o reajuste e o retorno sempre haverá para que nós cumprimos a lei. O meu reajuste, uma das etapas do meu reajuste que eu pedi aqui, que molda-nos em nosso comportamento, começou aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo aí? Esse é o começo do reajuste para duas pessoas aí. E aí eu quero lembrar que todos precisamos de reconforto nos dias de aflição. Isso é justo. Importa, entretanto, observar que a divina providência não nos envia dificuldades sem motivo, entendendo-se que o Senhor não nos relega às próprias fraquezas e nem permite venhamos a carregar cruzes incompatíveis com as forças que nos caracterizam. Fujamos de buscar a consolação por flor estéril. Só isso daí. Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão. Dona Miriam. Olha, gratidão mesmo do estudo de hoje. Foi uma pérola rara, foi maravilhoso. Deu a se despertar para nós, pelo menos da minha parte, algumas coisas que estavam perdidas, né? Então, nós temos que agradecer. Agradecer ao Sebastião, agradecer a Adriana, a Pâmela, o seu Luiz, todos os dias que nós estamos despertando sobre esse tema que o Sebastião nos propôs a estudar. Gratidão. Obrigada, Dona Miriam. Sebastião. Por conta do avançar do tempo, só vamos fazer o convite para logo mais às 17h30. Vamos começar na questão 18 do Livro dos Espíritos e viajar da questão 21 em diante para entender o espírito, o princípio inteligente, o espírito, a individualidade, e vamos fazer uma base em Kardec e depois a sequência será dentro das mesmas questões, a visão de Miramês, e nós vamos acrescentando depois enredos, refazendo. Apresenta a base, depois com as mesmas questões, voltam com outros mestres que estudaram a pauta, para a gente ir entendendo um tanto mais da nossa origem, natureza e destinação. Gratidão infinita a todos, a vocês que nos acompanham, as emissoras parceiras que também
Vamos começar a reprisar os nossos estudos e cada um que se esforça para estudar, porque esse grupo tem como objetivo mostrar como se deve estudar o livro. Se for de carreirinha, sem o compromisso de aplicação, deixa ele na estante. Ele está até bonitão para enfeitar a estante. Mas essa é uma recomendação de Lancelin na obra Cirurgia Moral. Se não quer fazer a cirurgia, fecha o livro. Agora, se quer, vou te apresentar a pauta. Por isso, só compreenderá a essência não só do segundo, mas do primeiro também, se tivermos o objetivo de vivenciá-lo isso na prática. É porque na hora da vivência que vem as aberturas psíquicas e às vezes com intenção de vivência, abre-se portais e você enxerga o que está além das letras, que está nas entrelinhas, a mensagem mais ampla e mais clara e confortadora. Agradeço a todos que estão estudando, que estão se esforçando, e a cada dia terá a sua consciência expandida, com maior capacidade iluminativa para enxergar o hoje como a possibilidade de reparar o ontem e com também a probabilidade de construir o vir a ser, o amanhã. Feliz, saudável, pacífico. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.